Segunda-feira, 21 de março, este é o canal do Boi News, também ao vivo no Facebook e portal sba1.com. Economistas ouvidos pelo Banco Central revisaram pela 10ª semana consecutiva para cima a inflação do país em 2022, informou o Boletim Focus. Dos 6,45% do relatório da semana passada, a estimativa subiu para 6,59%. Para o ano que vem, a taxa de inflação esperada subiu de 3,70% para 3,75%. E pela 3ª semana consecutiva, os economistas elevam a taxa de crescimento da economia. O PIB passou de 0,49% para 0,5% no relatório de hoje. O PIB projetado para 2023, no entanto, caiu de 1,43% para 1,30%. E a taxa anual de juros básicos, a Selic, subiu de 12,75% para 13% ao ano. A expectativa para a cotação do dólar foi mantida em R$ 5,30 ao final de 2022. O preço do leite teve uma pequena alta de 2% no Paraná, valor ainda insuficiente para cobrir os custos de produção. De Londrina, Mauro Andrade. O setor leiteiro paranaense está passando por um momento difícil. Os altos custos para alimentar os animais têm feito com que alguns produtores reduzam o rebanho. Estiagem, altos custos de produção e redução no consumo são alguns dos fatores que estão dificultando a atividade neste início de 2022. Mesmo com a alta de 2% pago no início de março, os produtores não se sentem estimulados para investir na atividade. As cotações do leite iniciaram o ano de 2022 em alta no estado do Paraná. Comparando o mês de fevereiro ao mês de março do corrente ano, a gente já teve uma alta de 2% no valor pago ao produtor. Alguns fatores, a oferta global ainda continua restrita, aumento nos custos de produção, principalmente impulsionado pela alta do milho e da soja, tem limitado a produção, limitado investimentos na atividade e com isso limitado, logicamente, o aumento da produção de leite. No estado do Paraná, o que foi bastante prejudicial para esse aumento na produção foi a estiagem de quase 60 dias observada o ano passado. E, logicamente, aqui no Paraná, como no restante do Brasil, a alta nos custos aí de produção tem impactado um aumento, uma expansão na produtividade leiteira. E esse assunto foi também tema do boletim do leite do CPEA divulgado na última sexta-feira. O ritmo de elevação de preços ao produtor de leite anunciado em fevereiro pode ser intensificado, avaliou o CPEA nesse boletim. As razões seriam os custos de produção em alta e oferta limitada de matéria-prima. De acordo com os pesquisadores, para os meses seguintes, o ritmo de alta pode ser maior, tendo em vista o aumento dos custos de produção e o enxugamento da oferta. Vamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, ao vivo. Walter Pulga Júnior atualiza mercados neste início de semana. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Zaidan, nós temos aí uma mudança no cenário e vamos começar pelas commodities, né? Porque milho negociado no mercado americano já sobe mais de 2,60% agora há pouco. O milho negociado para maio nos Estados Unidos já tem último negócio a $7,61 por bushel, uma alta de 2,60%. E o milho para vencimento mais longo, para julho, a $7,31,50, sobe 2,67%. A disparada nas cotações das commodities volta a ocorrer, notadamente no mercado de grãos, atingindo em cheio o mercado de milho. Por isso, não se surpreenda se nós tivermos hoje elevação dos preços do milho também no mercado americano. Agora, acompanhando o que ocorre no mercado
Financeiro, considerando aí as referências para o câmbio, o dólar vem em forte baixa nesta segunda-feira. Agora há pouco, a R$ 4,93, o dólar caía 1,58%. Enquanto isso, o dólar index mantém cotação, pelo menos a avaliação do dólar index mostra uma leve alta para o dólar frente a outras moedas, as moedas mais fortes do mundo, aos 98.270 pontos, alta de 0,04%. Dólar continua firme lá fora, mas recua frente ao real. A expectativa é de que haja, com a alta da taxa de juros no Brasil, um fluxo de recursos externos para o Brasil e isso deve controlar, evitar de novo uma alta acentuada no dólar. É o que informam os principais agentes de mercado nesta manhã. Enquanto isso ocorre, lógico, nós temos aí uma disparada de novo nas cotações do petróleo. Petróleo tipo Brent operava agora há pouco acima de $114,40 o barril, uma alta de 6,12%. Petróleo volta a disparar no mercado internacional e o petróleo WTI, que é base de negociação nos Estados Unidos, também subia agora há pouco quase 6%, acima de $109 o barril. Aquele petróleo que nós vimos recentemente abaixo de $100 já ficou para trás de novo. Eu volto durante a nossa programação com mais informações sobre o que acontece com os principais produtos negociados no Brasil e no mundo, atualizando as informações sobre o comportamento do mercado. Zaidan, é com você. Obrigado, Pulgar. Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan, e a todos. O outono já começou e a entrada de uma massa de ar frio e seca já fez despencar as temperaturas máximas em algumas áreas do país. O fim de semana foi de muita chuva sobre o sul e sudeste brasileiro. Os volumes foram elevados desde o estado gaúcho até o estado aí de São Paulo. E essa chuva toda no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e também em áreas do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro provocou também queda na temperatura. A frente fria, que provocou chuva em São Paulo, por exemplo, trouxe a massa de ar frio de origem polar que causou aí a diminuição da temperatura. A região da Grande São Paulo e outras áreas do leste do estado ainda terão alguns dias com sensação de frio, embora a temperatura não fique tão baixa. E no decorrer desta semana, o novo sistema vai provocar chuva forte entre o oeste do Rio Grande do Sul, também a Argentina e extremo sul do Paraguai. O tempo segue ainda nublado, as chuvas mais irregulares no leste paulista, Rio de Janeiro e também sul de Minas Gerais. Chove forte hoje também sobre áreas do norte e nordeste, principalmente no Pará, Amazonas, Piauí e Maranhão. E a partir de sexta-feira, dia 25, a chuva deve se espalhar mais pelo Brasil, viu? A expectativa é de precipitação mais intensa em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e também São Paulo. Volta a chover também em Minas Gerais, inclusive uma parte do norte do estado. Previsão de chuva abrangente também sobre o estado do Espírito Santo. Zaidan, é com você. Obrigado, Renata. O governo lança hoje em Brasília medidas de incentivo à produção de biometano no país. A iniciativa, comunicada ontem pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, faz parte do cumprimento da parte brasileira no compromisso de reduzir em 30% as emissões de gás metano. Um acordo internacional foi assinado no ano passado durante a cúpula do clima COP26 na Escócia. Entre as medidas estão a produção de biometano dos resíduos sólidos da produção de aves, de suínos, como vemos na imagem ao fundo, cana-de-açúcar e de aterros sanitários. O governo se apoia na informação de que a transformação desses resíduos reduz a quantidade de gás metano gerado por lixo desse tipo. A Polícia Federal deflagrou o esquema ilegal de arrendamento de terras indígenas no Vale do Araguaia, em Mato Grosso. O cacique teve bens apreendidos. Informações de Valdir Pacheco. Olá, Zaidan, boa tarde a todos. Zaidan, a Polícia Federal desarticula um esquema ilegal de arrendamento de terras indígenas, onde 3 homens que atuavam na FUNAI, na Fundação Nacional do Índio, sendo um deles coordenador regional da entidade, foram presos na Operação Rescapta.
Durante as investigações no local, os agentes percorreram boa parte da terra indígena e constataram imensas áreas de pastos utilizados para a criação de gado, com estrutura de currais formados, maquinários, animais e sedes residenciais na região. A Justiça Federal de Mato Grosso determinou na última quinta-feira, dia 17, o bloqueio de bens do cacique Damião Peri Zané, investigado pela operação da Polícia Federal por suspeita de receber em troca da concessão ilegal de áreas indígenas. O cacique teve uma caminhonete SW4 apreendida na operação que teria recebido em troca do arrendamento de terras. Damião também é suspeito de receber R$900 mil por mês pelo arrendamento. O cacique Damião é visto pela comunidade chavante como a principal liderança na luta pelo território indígena. Zaidan. Obrigado, Pacheco. Os preços dos ovos seguem em alta na maior parte das regiões produtoras. Ao vivo de Araçatuba, Noroeste Paulista, as informações de Gustavo D'Angelo. Olá, Gustavo. Olá, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, as cotações dos ovos subiram novamente nos últimos dias, na maioria das praças acompanhadas pelo CPEA, operando em patamares recordes reais. Apesar da pressão exercida por alguns compradores, os valores pagos ao avicultor, principalmente no sudeste do país, têm sido sustentados pela baixa oferta, firme demanda e custos de produção elevados. De acordo com colaboradores consultados pelo CPEA, as valorizações dos ovos tipo extra só não foram mais altas por conta da sobra de ovos menores em parte das praças no sudeste do Brasil, o que limitou elevações mais expressivas das cotações dos ovos maiores. Zaidan, eu volto com você aí, Campo Grande. Obrigado, Gustavo, direto de Araçatuba. Obrigado a você também. Nós terminamos a edição de hoje aqui. O programa volta amanhã a partir do meio-dia. Você fica agora com a nossa agenda de leilões. Eu volto mais tarde, às 10 para 5, com o Mais Pecuária. Até lá!